Olá amiguinho, olá amiguinha. Essa daqui é uma revisão de área e volume. Eu sempre costumo fazer essa revisão antes de começar o assunto hidrostática propriamente dito, porque muitos fluidos serão armazenados em recipientes, é necessário calcular o volume desses recipientes. Para o cálculo de pressão sobre superfícies, é importante saber calcular a área de algumas formas geométricas, pelo menos as mais conhecidas, e também vai facilitar a gente depois na transformação de unidade, metro cúbico para centímetro cúbico, e vice-versa. Então vamos direto aqui para a aula e eu vou começar com o cálculo de áreas que serão úteis. E área é uma medida de superfície, é uma figura em duas dimensões. Então vou projetar aqui 4 figuras bem conhecidas, começando pelo retângulo. Está aqui um retângulo, caso você não se lembre dele. O retângulo então tem arestas paralelas, 2 a 2, e ângulos retos, né, ângulos de 90 graus. Então o que a gente mede do retângulo? Nós medimos o comprimento das arestas. Aqui eu estou chamando de L1 e L2 o comprimento das arestas. Então L1 é este comprimento aqui, né, na horizontal, e L2 é este comprimento aqui na vertical. Então é isso que nós medimos. E como é que a gente calcula a área do retângulo? Está aqui a fórmula. A área do retângulo é aresta 1 vezes aresta 2. Basta multiplicar as duas arestas e bola para frente. Segunda figura é o quadrado, bom e velho quadrado. O quadrado é um retângulo com todas as arestas iguais. Então aqui a gente usa o mesmo símbolo, já que as arestas têm o mesmo comprimento, né? Eu vou usar o L e a área do quadrado basta multiplicar as arestas, fica L vezes L. E aqui a gente faz uma simplificação de notação. Como eu estou multiplicando duas letras iguais, basta você usar apenas uma e colocar o 2 aqui em cima, indicando que você está multiplicando ela 2 vezes, né? E o nome deste símbolo é quadrado, L ao quadrado, que vem justamente do fato de termos calculado a área de um quadrado. Então, continuando, a gente tem aqui o triângulo. Então tá aqui o triângulo, tem 3 lados, né? Bom e velho triângulo. Aqui eu desenhei um triângulo retângulo e aqui a gente mede 2 lados do triângulo para calcular a área, só que a gente não chama de aresta, a gente muda o nome. A gente chama de base, esse comprimento que está na horizontal, eu vou usar a letra B, e de altura, o comprimento na vertical. E a altura eu vou usar a letra H. E a área do triângulo, não sei se você lembra, é base vezes altura dividido por 2. Esse dividido por 2 é justamente porque todo triângulo é metade de um retângulo. E a última figura importante aqui é o círculo. E está aqui o círculo para nós. E a única medida que a gente precisa para calcular a área do círculo é o raio do círculo, que eu vou representar pela letra R. O raio é a distância do centro até a borda do círculo, né? E a fórmula da área do círculo é esta daqui, onde π é um número irracional, né? 3,1415, 92, lá. Então é π vezes o raio ao quadrado. Então são fórmulas importantes para você ter na primeira página do seu caderno de hidrostática, para sempre revisar essas fórmulas quando necessário usar depois. Bom, então vamos falar agora de volumes, e aqui apenas alguns volumes que serão úteis para a gente. Eu vou começar pelo paralelepípedo. Isso aqui lembra uma caixa de sapato ou a própria sala de aula, né, o cômodo, sala de aula. E o que a gente mede do paralelepípedo? A gente mede 3 arestas agora. Então L1 é a aresta na horizontal, L2 é esta aresta que me dá a profundidade do paralelepípedo, e L3 é a altura do camarada. E para calcular o volume do paralelepípedo, a gente multiplica essas 3 arestas, né? Então L1, L2, L3. A próxima figura é o cubo, e o cubo é um paralelepípedo com todas as arestas iguais, então eu vou usar a mesma letra, L, L, L. E para calcular o volume, mesma fórmula, multiplico as 3 arestas. E aqui tem mais uma simplificação de notação. Você não precisa repetir o L 3 vezes, basta colocar uma vez só e o número 3 aqui em cima. L elevado a 3, ou L elevado ao cubo. E esse nome é dado justamente pelo cálculo do volume de um cubo. E a próxima figura aqui pra gente é o cilindro. O cilindro, ele tem a base dele e a tampa, essas regiões que eu estou pintando, em formato de círculo, perfeito? E o que eu meço do cilindro é o seguinte, eu meço o raio tanto da tampa quanto da base, eles são iguais, certo? E eu meço a altura do cilindro, que é a distância entre a base e a tampa. E a fórmula do volume do cilindro é área da base vezes a altura. Aqui, como a base é um círculo, a gente pode relembrar, a gente pode pegar a área do círculo, que é π vezes o raio ao quadrado, onde R é o raio da base, né? E multiplicar pela altura H. Fechou? Então escreve essa fórmula no teu caderno também.
tá? O cilindro é muito importante porque a gente aproxima uma garrafa, um copo, um galão, enfim, para um cilindro. E a última figura importante que eu trago é a esfera. O legal da esfera é que para calcular o volume dela você só precisa do raio, que é a distância do centro até a borda. E talvez muitos de vocês não conhecem a fórmula do volume da esfera, vou colocar ela aqui. Para calcular o volume você faz 4 vezes o π, de novo 3,14 e tal, vezes o raio ao cubo, dividido por 3. Anota essa fórmula aí também. E a esfera é importante porque, enfim, a gente vai aproximar a bola de futebol, a bolha de sabão, uma gota de chuva para esferas, ok? E é assim que a gente calcula o volume desses objetos. Bom, então vamos falar de transformação de unidades. E aqui eu costumo desenhar um quadrado de lado 1 metro por 1 metro e calcular a área desse quadrado. Então você tem um quadrado, uma aresta mede 1 metro e outra aresta 1 metro. E eu vou calcular a área desse quadrado. Então a área de um quadrado é aresta vezes aresta, então fica 1 metro vezes 1 metro. Essa conta não é difícil para ninguém. Então 1 vezes 1 é 1. Metro vezes metro é metro ao quadrado. Metro ao quadrado é a unidade de área no sistema internacional. Vamos anotar isso aqui. Então SI é sistema internacional. Bom, agora eu redesenho este quadrado. Ó, é o mesmo quadrado, ok? Mesmas dimensões. Só que agora eu meço ele em centímetros. Então eu me lembro que 1 metro equivale a 100 centímetros. Então este quadrado tem lados 100 por 100. E eu calculo a área desse quadrado novamente, medido em centímetros. Então a gente vai ter 100 centímetros vezes 100 centímetros, né? Aresta vezes aresta. E 100 vezes 100 é 10.000, desse jeito, né? Vem 2 zeros de cada 100. E centímetro vezes centímetro é centímetro ao quadrado. E daí que, como esses quadrados são iguais, essas medidas são equivalentes, né? Ou seja, 1 metro ao quadrado equivale a 10.000 centímetros quadrados. Isto é, num quadrado de 1 metro por 1 metro, você consegue encaixar 10.000 pedacinhos ou 10.000 quadradinhos de 1 centímetro de lado. Beleza? E aqui também aparece o fator de transformação. Se você quiser transformar de centímetro quadrado para metro quadrado, basta você dividir o número por 10.000. E se você quiser sair do metro quadrado para o centímetro quadrado, você multiplica o número por 10.000. Então tá, é bem importante você anotar essas coisas. E agora vamos para o volume. Deixa eu pegar uma caneta boa aqui. Então eu vou desenhar aqui no canto um cubo de arestas 1 metro. Então 1 metro por 1 metro por 1 metro. E eu vou calcular o volume desse cubo. Então o processo é o mesmo, né? Então o volume desse cubo é 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro. Então 1 vezes 1 vezes 1 é 1. E metro vezes metro vezes metro é metro elevado ao cubo. O metro cúbico é a unidade do volume no sistema internacional. Eu vou anotar isso. Bom, e agora eu pego o mesmo cubo, só que agora medido em centímetros. Bom, então 100 centímetros, 100 centímetros e 100 centímetros. E eu calculo de novo o volume desse cubo. Então aresta vezes aresta vezes aresta, 100 centímetros vezes 100 vezes 100. E agora se eu multiplicar 100, 100, 100, eu tenho 1 milhão. Porque como vem 2 zeros de cada 100, eu tenho 6 zeros aqui, né? E a unidade é a seguinte, né? Centímetro vezes centímetro vezes centímetro, centímetro ao cubo. E novamente eu descobri o fator de transformação entre metro cúbico e centímetro cúbico. Porque como esses cubos são iguais, essas duas medidas são equivalentes. Então, se eu estou em centímetro cúbico e quero ir para metro cúbico, eu tenho que dividir o número por 1 milhão, certo? E se eu estou em metro cúbico e quero ir para centímetro cúbico, eu multiplico o número por 1 milhão. Multiplico por 1 milhão, assim. A parte boa de fazer transformação com potência de 10 é porque é só pular a vírgula de lugar, ou para a esquerda ou para a direita, né? E para terminar, tem duas medidas que são usuais para volume, que é o litro e o ml. Eu quero te mostrar o fator de transformação aqui. Então, primeiro, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Perfeito? Então, toda vez que você quer ir de metro cúbico para litro, você tem que multiplicar por 1.000. Então, se você quiser anotar, de metro cúbico para litro, eu estou multiplicando por 1.000. E de litro para metro cúbico, eu estou dividindo por 1.000. Bom, agora de litro para ml. 1 litro equivale a 1.000 mililitros, ou ml. E de novo o fator de transformação mesmo, né? De litro para mililitro vezes 1.000, ou de ml para litro dividido por 1.000. E o mais fácil aqui é de ml para centímetro cúbico, porque 1 ml equivale a 1 centímetro cúbico. Então, na verdade, você não precisa transformar nada, só basta mudar a unidade. Beleza? Então, essa daqui é a grande revisão.
vamos fazer alguns exercícios para fixar a ideia. Eu vou começar com esse aqui. Calcule o volume de um cilindro de altura 20 centímetros e raio 12 centímetros, é o que está na figura. Aqui o exercício quer que você considere π igual a 3, é uma simplificação. E aí você tem que dar a resposta desse volume em centímetro cúbico, depois em metro cúbico, depois em litros e depois em ml. Então vamos, como as unidades já estão em centímetros, vamos primeiro calcular o volume em centímetros cúbicos, porque você não precisa fazer transformação nenhuma aqui. Então eu sei que o volume de um cilindro é calculado como área da base vezes a altura. E a base desse cilindro é um círculo. E a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Então o volume é a área da base vezes a altura, a área da base é π vezes o raio ao quadrado e a altura h. Então, substituindo os valores, π é igual a 3, o raio é 12 ao quadrado, vezes a altura, que é 20. E se você fizer essa conta, você obtém 8.640 centímetros cúbicos. Fechou? Então, primeira resposta está ok. Bom, feito isso, vamos usar as transformações. Então eu quero dar essa resposta em metro cúbico. Para eu sair de centímetro cúbico e ir para metro cúbico, eu preciso dividir o número por 1 milhão. E dividir o número por 1 milhão, né, o 1 milhão ele tem 6 zeros. Quando eu divido por 6 zeros, eu pulo a vírgula 6 casas para a esquerda. E eu vou obter o 0,008640 metros cúbicos. Não é? Olha só, se eu voltar 6 casas para a direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho 8.640. Então eu vou repetir. De centímetro cúbico para metro cúbico, eu dividi o número por 1 milhão. São 6 zeros. Então eu pulo a vírgula 6 casas para a esquerda. E ela parou ali. Fechou? Bom, então se eu estou em metro cúbico e quero ir para litros, eu multiplico por 1000. E ao fazer isso, a vírgula pula 3 casas para a direita. Lembrando que o 1000 tem 3 zeros, multiplicou por 1000, 3 casas para a direita, e você vai obter o número 8,640 litros. Você poderia pôr o L maiúsculo aqui, sem problema nenhum. Então, de metro cúbico para litro, eu multipliquei por 1000. E para terminar, a gente quer esse mesmo volume agora em ml, e de litro para ml, você multiplica por 1000, certo? Então, se eu multiplicar esse número por 1000, eu vou ter o 8.640 ml, que é equivalente a 8.640 centímetros cúbicos, certo? Então tá aqui as 4 respostas. Então, só para manter o padrão, de litro para ml, eu multipliquei por 1000 novamente. Então esse é um exercício para treinar transformações, beleza? E aqui eu esqueci de falar uma coisa, né? Toda vez que for começar um exercício, você pausa o vídeo, tenta resolver o exercício sozinho e depois você volta no vídeo e compara a minha resolução para ver como é que você foi. Porque dessa maneira você aprende, você coloca suas ideias no lugar, beleza? Então vamos pro próximo. Bom, então um exercício mais tranquilo aqui. Um cubo possui arestas de 8 centímetros. Calcule a área destacada em cada caso e calcule a área em centímetros quadrados. Bom, então esse é o primeiro caso que está projetado aí, e a área em questão é essa área em azul, que é a tampa superior do cubo. E como esse cubo tem 8 centímetros de aresta, cada aresta dessa tampa, então essa distância aqui, 8 centímetros, e essa distância aqui, 8 também, certo? Ficou bem ruim meu desenho, mas você entendeu a ideia. Então qual é a área desta tampa? Bom, a área de um quadrado, lembrando que essa tampa aqui é um quadrado, né? Tem as duas arestas iguais, é 8 vezes 8, que é aresta vezes aresta, e fazendo esta conta, a área é igual a 64 centímetros quadrados. Mole, hein? Essa daqui, fala sério. Qual é a próxima figura? Tá, essa figura é mais interessante. É o mesmo cubo de aresta 8 centímetros, só que a área projetada, presta atenção, a área projetada é um retângulo que ele começa grudado aqui em cima, ó, nessa aresta, tá vendo? Ele passa pela diagonal do cubo e termina nessa outra aresta aqui embaixo. Então eu tô destacando em vermelho aqui, você tá vendo, né? Tá aí, então eu pintei de vermelho em cima do azul, ficou bonito. Bom, então qual que é a área desse retângulo? A fórmula você sabe, né? Aresta vezes aresta. Bom, então nós temos o comprimento desta aresta aqui de baixo, que é uma aresta do próprio cubo preto. Só que a outra aresta é essa diagonal aqui, ó, até aqui, né? A gente não tem esse comprimento. Quanto é que mede isso? Bom, se você pegar esse cubo e olhar ele de lado, você vai perceber que essa aresta é a diagonal de um dos lados, que é um quadrado. Então essa aresta é o comprimento da diagonal de um quadrado. O que eu estou dizendo é o seguinte, né? Temos aqui um quadrado de lado 8 por 8 e eu quero calcular esta diagonal aqui, ó. Essa diagonal que eu vou chamar D. Bom, se um lado é 8, o outro lado é 8, quanto mede essa diagonal? E o que nós temos aqui
é um triângulo retângulo, né? Ele é retângulo aqui nesse canto. E eu sei relacionar esses três lados através do teorema de Pitágoras, não é? Então eu vou fazer a conta aqui, ó. A hipotenusa ao quadrado, que é D, tem que ser igual um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, desse jeito. Então a diagonal ao quadrado tem que ser igual a, então 8 ao quadrado é 64, mais o outro 8 ao quadrado, 64. Então a diagonal ao quadrado tem que ser igual a 128. E se eu extrair a raiz dessa diagonal, raiz de 128, eu não vou ter um número exato, então a gente vai aproximar isso aqui para 11,3 centímetros. Tá bom, é o suficiente para hoje. Bom, então vou voltar aqui no meu quadrado original e escrever a diagonal dele como 11,3 centímetros. E agora eu consigo calcular a área desse retângulo, que tem uma aresta 8 e a outra aresta de 11,3. Então a área desta figura é aresta vezes aresta, 11,3, e se eu fizer o cálculo de cabeça, 90,4 centímetros quadrados, fechou? Então esse tipo de exercício, ele estimula o teu raciocínio para o que vai vir na sequência. Assim que a gente começar a hidrostática, a gente precisa ter essa noção de dimensão espacial para fazer os cálculos necessários. Então vamos trabalhar mais um com a área aqui, ó. Uma caixa tem sua aresta de base quadrada medindo 6 metros. É uma super caixa, então a base dela tem aresta 6 por 6, né? E a gente não conhece a altura é x, tá vendo? Eu não sei qual é a altura dessa caixa, mas eu conheço uma outra coisa. Eu sei que a área total da lateral, aqui destacada em azul, é 216 metros quadrados. Então calcule a altura x e depois calcule o volume da caixa. Então começando pelo item A, deixa eu pegar aqui a cor azul. Se eu pegar essa caixa de lado e colocar a área azul de frente para mim, né, então eu vou ver algo assim, correto? A área azul está de frente para mim, eu devo ver essa área azul assim, de frente para mim, ok? Tá, então a altura desta área azul é desconhecida, é o x. Eu não sei quanto é que mede essa altura aqui, mas a base eu sei. Porque a base mede 6, é o que está escrito ali embaixo. Bom, então se eu calcular a área desse sujeito, ou seja, a aresta vezes a aresta, então 6 vezes x, eu tenho que obter o número 216 metros quadrados. Então, isso aqui tem que dar 216 metros quadrados. Então, isolando x nesta equação, eu vou ter 216 dividido por 6. Eu dividi por 6 ambos os lados aqui da equação, e 216 dividido por 6 é igual a 36 metros. Bom, eu medi um comprimento, né? Então calculei aí 36 metros. Então tá aí o item A, calculei a altura do bicho. Tá, então agora o item B, vou fazer em roxo. Agora que eu conheço todas as dimensões do paralelepípedo dessa caixa aqui, eu posso calcular o volume fazendo aresta vezes aresta vezes aresta. A aresta que faltava era a altura. Então se eu multiplicar tudo isso, eu obtenho 1.296 metros cúbicos. Easy, simples. Então vamos para o próximo. Bom, vou fazer agora o exercício 6, que esse daqui é interessante. Você tem uma figura aí complicada, né? E a pergunta dele é: qual é a área da parte não colorida? E aqui você só tem uma medida, né? Que é o lado ou a aresta desse retângulo aqui de baixo. Porque aqui você tem um retângulo e dentro do retângulo 2 círculos. Perceba que os círculos, eles tocam o retângulo nas paredes do retângulo, ok? Nas arestas, e os círculos também se tocam aqui no centro. Perfeito? E a lógica desse exercício é a seguinte, ó. Se eu calcular a área deste retângulo, ok? E subtrair a área dos 2 círculos, o que me resta é a área que não está pintada, que é a área entre o círculo e o retângulo, que é justamente o que eu quero. Essas áreas são complicadas, são figuras esquisitas e não tem fórmula para essas figuras. A gente tem que fazer por subtração mesmo. Então vamos ver se você entendeu a minha ideia. A área que eu quero é igual à área do retângulo, eu vou desenhar assim, ó, a área do retângulo, menos a área de 2 círculos. Então, menos 2 vezes a área do círculo. Olha que equação brilhante aí. E aí você conhece a fórmula da área do círculo e a fórmula da área do retângulo, né? Então, começando pelo retângulo, aresta vezes aresta. Só que a gente não tem essa aresta aqui, ó. Quanto é que mede isso aqui? E outra, a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Qual que é o raio do círculo? Então vamos começar por aí, vamos calcular o raio desse círculo. O raio é a distância do centro até a borda. Então aqui é o raio do círculo, tá vendo? Só que você pode medir essa distância do centro até o lado direito aqui também. É a mesma distância. Assim como você pode medir a distância do centro até a parte de cima. É o mesmo raio. Ou do centro até a parte de baixo, sacou? Isso vale para o outro círculo também. O centro dele é mais ou menos aqui, então
E daí que 12 centímetros é exatamente igual a 4 raios. Olha só, se você somar os 4 raios, você tem 12 centímetros. Bom, então assim você descobre o comprimento de um raio. Não é verdade? Um raio mede 3. Então eu sei que 4 raios dão 12 centímetros. Então o raio é 12 sobre 4. Então o raio é 3 centímetros. Bacana? Bom, com isso eu também descubro a altura do retângulo, porque a altura do retângulo são 2 raios. Então a altura desse retângulo, então vamos escrever aqui do lado, a altura desse retângulo é 6 centímetros, 2 raios. Fechou? Então vamos lá para as fórmulas agora aqui, deixa eu pegar o vermelho. Então a área será igual a área do retângulo é lado vezes lado, então 12 vezes 6, menos 2 vezes a área do círculo, que é π vezes o raio ao quadrado, e o raio é 3 ao quadrado. Então primeiro vamos fazer 12 vezes 6, que vai dar 72, menos o que der nesta conta. Aqui a gente vai usar π igual a 3 também, para não ter problema, ok? O exercício não falou, mas enfim, vamos simplificar. Então eu vou ter 3 ao quadrado, que é 9, vezes 3, 27, vezes 2, 54. Então a área que me interessa é 72 menos 54, que dá 18 centímetros quadrados. Bacana? Então essa é a área da rebarba, né? É o que sobra quando eu recortar esses 2 círculos de dentro desse retângulo. Para encerrar, vamos fazer 2 exercícios de volume agora. Então vou começar pelo 9. Uma paçoca cilíndrica está totalmente contida na embalagem cúbica de aresta 6 cm. Qual é o volume da região entre a paçoca e a embalagem? É o mesmo raciocínio da área que a gente acabou de fazer. Porque se eu quero essa região vazia, basta eu calcular o volume do cubo e diminuir o volume do cilindro. O que sobra é essa região entre o cilindro e o cubo. Então eu vou escrever aqui do lado um pouco apertado, né? A área que me interessa, a área não, o volume que me interessa será igual o volume do cubo, certo? O volume do cubo, isso aqui é um cubo, menos o volume do cilindro. Como esse cubo tem arestas 6 por 6 por 6, a gente consegue descobrir a altura do cilindro. Bom, a altura do cilindro é simples, né? 6 centímetros, é a própria altura do cubo. E falta o raio da base. Então o raio da base, né, se a gente desenhar aqui o raio, ó, você conta um raio para a direita, um raio para a esquerda, raio e raio, né? E esses 2 raios são iguais à lateral do cubo 6, né? Então o raio é igual a 3, metade. Perfeito? Então deixa eu fazer a conta aqui embaixo. Então o volume do cubo é 6 ao cubo, igual a 216 centímetros cúbicos. Perfeito. O volume do cilindro é a área da base, π vezes o raio ao quadrado, lembrando que o raio é 3, vezes a altura 6. Então, fazendo essa conta, eu tenho 162 centímetros cúbicos. Perfeito. Então, terminando aqui, o volume que me interessa será 216 menos 162. Então, o volume que me interessa é de 54 centímetros cúbicos. E o exercício 10 é o seguinte: imagina que você tem uma gota de chuva esférica e o volume desta gota é esse número bacana aqui, 4,18 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. Qual é o raio da gota em centímetros? Então, primeiro o que eu vou fazer é pegar esse volume aqui da gota, esse volume aqui, e tirar essa notação científica aqui. Então, o volume dessa gota é igual. Esse 10 a menos 4 significa que eu estou dividindo esse número, 4,18, por 10.000, não é? Tem 4 zeros ali embaixo. Ou seja, eu vou pular essa vírgula 4 casas para a esquerda nessa divisão. Então fica 0,000418 metros cúbicos. É o primeiro passo. Então é um número pequeno, ok? Número pequeno. Vou transformar agora esse volume em centímetros cúbicos, porque ele quer a resposta do raio em centímetro. Para transformar para centímetro cúbico, eu multiplico esse número por 1 milhão. Então esse número aqui, multiplicado por 1 milhão, que são 6 zeros, eu acho que tem 6, não, falta um zero aqui, beleza? Então esse volume será, bom, multiplicar por 1 milhão, a vírgula pula 6 casas para a direita, perfeito? Então, se eu pular 6 casas para a direita, eu vou ter o 418 centímetros cúbicos, ok? Então, já ajustei o volume. Bom, agora vamos lembrar qual é a fórmula do volume de uma esfera, porque essa daqui é uma gota esférica. O volume é 4 vezes o π vezes o raio ao cubo sobre 3. Aqui, novamente, eu estou considerando π igual a 3 para simplificar todos os nossos problemas, certo? Então, quando eu colocar um 3 aqui em cima, né, no lugar do π, eu vou ter 3 dividido por 3, que vai dar 1. Então, eu posso cortar o π com esse 3 aqui embaixo, sobrou 4 vezes o raio ao cubo, e agora eu vou reescrever tudo isso. Então, aqui eu vou ter o seguinte: o volume que eu quero calcular tem que dar 418. Então, 418 tem que ser igual a 4 vezes o raio ao cubo, assim.
E eu vou isolar o raio ao cubo, vou passar o 4 dividindo. Ou seja, vou dividir por 4 de todos os lados. Então, 418 sobre 4 tem que ser igual a r ao cubo. Bom, então, continuando a conta aqui. Então, um raio ao cubo será igual a 418 sobre 4, que é igual a 104,5. Bom, agora você tem que ter uma calculadora aí na mão, né, para tirar a raiz cúbica. Então, se você tirar a raiz cúbica deste número, a raiz cúbica de 104,5, você vai descobrir que o raio será igual a aproximadamente 4,71 centímetros. Pô, uma gota razoável essa. Então tá aí, turma. Essa aula então é uma revisão para a gente fixar um pouco mais as ideias de área e volume para o que vem na sequência. Então até logo mais.